Muito bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos ao devocional da Igreja Verbo da Vida aqui, Senhor do Bonfim. E nesta manhã do dia 16 de setembro, olha só, passamos da metade do mês, né? Passamos da metade, né? Ali do limite de mês, então já estamos pendendo para o final do mês de setembro. Você percebe como tá passando assim muito rápido? E agora, né? Agora às 6 e pouco da manhã é a hora de a gente fazer a nossa leitura matinal. Vamos fazer uma leitura da palavra e extrair da palavra o nosso alimento, né? Ela é alimento para a nossa vida. Sabe como eu vejo a palavra? A palavra é poderosa, ela nos corrige, ela nos educa, ela nos conduz. Eita, sarada e curada em nome de Jesus. Olha o espirro aí, mas eu sou sarada e curada. Mas a palavra, ela faz isso com a gente, ela vai conduzindo a gente. Quando a gente se desvia, quando a gente pende para um lado, ela nos alerta e a gente volta para nossa posição e a gente fica centralizado nela, a gente presta atenção naquele detalhe. E é por isso que lá em 2 Timóteo diz, né, que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para nos corrigir, nos educar na justiça, para nos ensinar aquilo que está certo. Então, tudo que eu e você precisamos é atentar para a palavra. Sabe por que eu e você? Todas as pessoas que seguem os princípios da palavra de Deus são bem-sucedidos. Então, você que ainda não entendeu sobre as escrituras, sobre como aplicar os princípios da palavra de Deus, são os princípios eternos, imutáveis, que eles são aplicáveis para todas as pessoas, não importa qual é a cor, qual é a religião, quem obedece aos princípios da palavra, eles são abençoados, porque os princípios são eternos. É como se fossem leis, né? Leis, e são leis mesmo eternas, que quem se submete recebe ali as recompensas, né, de obedecer essas leis. Então, assim que é a palavra de Deus. Então, se você quer aprender como aplicar os princípios da palavra de Deus aos negócios, aos seus relacionamentos, à sua vida espiritual, você pode nos acompanhar, você pode fazer a leitura juntamente comigo, conosco aqui, para que nós venhamos o que é que Deus espera de cada pessoa, né? Está escrito na sua palavra o que ele espera da gente. Então você é convidado para vir também acompanhar, né, essa leitura, entender quais são essas leis, esses princípios universais que regem a vida do ser humano, certo? Então, no nosso devocional, nós seguimos 4 passos bem simples. O primeiro deles é a oração, onde a gente pede ao Senhor que nos ilumine, que nos dê entendimento para que saiamos compreendendo aquilo que estamos lendo. Vamos orar? Pai, muito obrigada em nome de Jesus. Nós te adoramos e te bendizemos. Eu te adoro e te bendigo, eu aclamo o teu santo nome, eu achego diante da tua presença agora para te dizer muito obrigada. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu agir, obrigada pela vida poderosa que o Senhor tem para nós, obrigada por não desistir de nós. Obrigada porque nós podemos te conhecer através da tua palavra. O Senhor se deixou conhecer. E por isso nós te agradecemos, porque quando o Senhor deixa que nós nos aproximemos do Senhor, é porque o Senhor quer que nós o conheçamos. E por isso eu te agradeço no nome de Jesus. E quero te pedir, Pai, que o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, nos ajude a compreender as Escrituras e encontrar formas de aplicar essa palavra na nossa vida para que nós venhamos transformar a nossa realidade naquilo que a gente mais precisa, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Beber água.
Porque a palavra de Deus... Ai, gente, desculpa. A palavra de Deus, ela carrega o poder, né, o princípio de transformar a nossa mentalidade. Como é que nós transformamos a nossa mentalidade? Se submetendo às escrituras, né? Vamos ver o que é que diz 2 Coríntios. Hoje nós estamos em 2 Coríntios capítulo 7. Nós vamos meditar nesse trecho, um pequeno trecho. Mas, ó, o que é mais importante é você compreender o que está dizendo o segundo capítulo, ou o que está dizendo aquele pequeno trecho que a gente vai ler. Você pode até ler bem pouco, desde que a gente compreenda e a gente extraia, né, aquilo que a gente está buscando ali. Ou que a gente entenda o que Deus está falando, né, através daquele trecho. Tudo bem? Então, deixa eu abrir aqui, peraí, 2 Coríntios. Eu espirrei aqui. Aí, vou ter que... 2 Coríntios 7, do 1 até o 16, certo? Só são 16 versículos. E a gente vai... Eu vou só resolver o negócio do nariz aqui, rapidinho, tá? Porque senão eu vou ficar assim, atualizando. Então, é que quando a gente acorda assim de manhã, a gente tem que ir arrumando algumas coisas, né, até dar certo. E eu dormi um pouco, e aí agora eu fico com essa sensação de coriza, mas eu tô bem. Diz assim, no 7, amados, visto que temos essas promessas, quais são as promessas? Nós precisamos nos lembrar das promessas. Nos capítulos anteriores, ele falou das promessas, de que ele vem nos buscar, de que nós vamos ter um corpo glorificado, né? Que ele nos deu a garantia de que se nós andássemos nesse caminho, nós obedecêssemos, nós teríamos as recompensas. Quais seriam? Ele viria nos buscar, ele vai preparar um corpo novo para nós morarmos com ele para sempre lá. Ele diz que aqui, se nós obedecermos à palavra, nós vamos passar por dificuldades, mas seremos preservados. Então, ele está falando dessas promessas que vinha falando anteriormente, né? Por que é importante pensar assim, observar isso? Porque a gente vai fazendo conexão com aquilo que a gente já leu anteriormente, né? Aí diz assim, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Oxi, eu posso ser cada vez mais santo? Pode, santificai-vos. O Senhor fala, então nós podemos sim nos santificar cada vez mais. Amém? Então, se santificar é algo que nós podemos fazer à medida que nós estamos fazendo aqui. Vamos lendo a Bíblia, vamos nos colocando na presença do Senhor, com certeza Ele vai falando coisas para nós. Quando alguém prega para nós, quando alguém ensina a verdade para nós, a gente também vai aprendendo, vai mudando, vai limpando. E sabe como é que está acontecendo? A gente está ficando preparada, limpa, adornada, para que o Senhor venha nos buscar e encontre uma noiva bonita, ornada, né, enfeitada para o casamento. É isso que a palavra está fazendo conosco e que o Espírito Santo e a palavra estão fazendo juntos. O Espírito Santo nos orienta a respeito das áreas que nós precisamos transformar. Obedecer a palavra, a gente muda, e quando Jesus vier nos buscar, o Espírito Santo vai nos entregar já transformados, melhorados. Amém? Parece que está travando, né? Oi, Dorinha, graça e paz. Seja muito bem-vinda, viu? Aí no 2, olha o que ele diz. Peço-lhes que abram o coração para nós. Não prejudicamos ninguém, nem desencaminhamos ninguém, nem nos aproveitamos de ninguém. Eu não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração. Estamos juntos, seja para morrer, seja para viver.
Tenho muita confiança em vocês e de vocês eu tenho muito orgulho. Vocês têm me encorajado grandemente e me proporcionado alegria, apesar de todas as nossas aflições. Aí ele diz: quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também o foi a notícia que ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês. Quando ele nos contou quanto desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela nos causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo, portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa das suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Portanto, não lhes escrevi para falar de quem havia errado e de quem havia sido prejudicado, mas para que, diante de Deus, pudessem ver por si mesmos como são dedicados a nós. Fomos grandemente encorajados por isso. Além de nos sentirmos encorajados, ficamos particularmente contentes de ver Tito alegre, porque todos vocês o receberam bem e o tranquilizaram. Eu tinha dito a ele quanto me orgulhava de vocês, e vocês não me decepcionaram. Sempre lhes disse a verdade, e ficou provado que eu tinha razão ao elogiá-los. Ele os estima ainda mais quando se lembra de como vocês lhes obedeceram e o receberam bem, com temor e profundo respeito. Fico muito feliz por poder ter plena confiança em vocês. Gente, vocês conseguem perceber o tamanho da felicidade de Paulo em receber o retorno daqueles irmãos? Isso fica evidente, fica provado que Paulo estava angustiado, sofrendo, ele não conseguia se concentrar no trabalho. Embora ele tivesse ido para Macedônia, ele foi para Éfeso, depois de Éfeso ele ficou aguardando a resposta dos irmãos, aí a resposta não veio. Aí Deus abriu uma porta para ele pregar, mas ele não sentiu paz, ele estava angustiado porque ele estava só. Tito teve que ir para lá, levar a carta, e Tito não voltava ainda com a resposta. E ele se sentiu muito mal, ansioso, aguardando com expectativa o retorno daquela carta. Né? E agora, essa segunda carta que ele escreve foi para contar como foi que ele recebeu Tito, como foi que ele recebeu essas respostas de que, como eles receberam aquelas instruções mais severas que Paulo tinha mandado para lá. Então ele fala alguns aspectos muito importantes que você pode ir marcando na sua Bíblia para a gente meditar. Vamos meditar? Medite juntamente comigo, você que está aqui, você que está acompanhando, você que vai ver o vídeo depois. Vai fazendo a leitura juntamente comigo e vai marcando os pontos para a gente comentar. O que você conseguiu comentar? O que você conseguiu? O que chamou a tua atenção? Qual foi o versículo que chamou a sua atenção? Eu sei que a carta toda ela é impressionante porque demonstra assim o tamanho da alegria e do zelo, do cuidado, da dedicação de Paulo para com os irmãos de Corinto. Ele diz assim, principalmente depois do versículo 5, nos
ele diz assim, que olha, quando nós chegamos na Macedônia, não tivemos nenhum descanso, nós enfrentamos todo tipo de conflito, por todos os lados. Eram batalhas externas e temores internos. Então ele está falando justamente dessa expectativa também. Tinha batalhas externas, resistência, gente que não queria receber o evangelho, gente que resistia, mas também tinha temores internos, né? Coisas que estava temendo. Aí ele diz assim, ó, que no 6, mas Deus que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Gente, olha só como é importante você ter outras pessoas junto com você no ministério. Como é importante você poder ter pessoas ao seu lado que nos momentos de temor, de coisas que você está passando adversa, alguém pode chegar com uma notícia boa, com um refrigério, com uma ajuda, não é verdade? Ele estava lá enfrentando todo dia de adversidade. Ele disse, não foi fácil lá na Macedônia, mas Deus, que conforta os desanimados, ele estava um tanto desanimado. Sabe o que foi que aconteceu na bondade do Senhor? Tito chegou com as notícias. E quando Tito chegou contando que os irmãos de Corinto tinham acolhido ele muito bem, que tinham reconhecido que tinham errado, eles entenderam que estavam sendo injustos com Paulo, que amavam Paulo, que eram dedicados a ele e que precisavam corrigir e não aceitar aquilo dentro da igreja, porque era a vontade dele, de Paulo, por causa do amor com que Paulo os amou. Gente, aquilo deu um novo ânimo para Paulo. Então, o que é que nós aprendemos com isso? O que é que a gente aprende com isso? É que a gente sempre precisa das outras pessoas. Do nosso lado, dando-nos apoio, né? Pegando junto naqueles momentos de dificuldade. Ele diz que a presença de Tito, a chegada dele, foi uma alegria, como também o foi a notícia que ele trouxe do encorajamento que recebeu da parte dos coríntios. Como é bom a gente ter notícia das pessoas que a gente instruiu, que a gente orientou, elas estão avançando. Não é verdade, gente? Como é bom você receber a notícia de que aquela pessoa que a gente ama, aquela pessoa que a gente se dedicou, aquela pessoa que a gente cuidou, instruiu, orientou, ela está sendo bem encaminhada, ela está vindo à luz, ela está tendo clareza e está tendo o entendimento de que ela precisa honrar essa pessoa que cuidou dela. Seja um pai, uma mãe, seja uma filha, seja um parente, seja um amigo. No caso de Paulo aqui, no caso da nossa leitura, eram os irmãos, os crentes, que ele tinha ensinado a palavra para fundar uma igreja. Ele diz assim, quando ele nos contou quanto vocês desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz. Aquilo funcionou. Eu percebo como se o sentimento que eu tenho agora, que a sensação que eu tenho é que Paulo estava se sentindo tão desanimado, tipo, sabe aquele negócio de que o trabalho que você faz parece que está sendo em vão? Parece que você está trabalhando, se dedicando e as coisas não estão acontecendo? Mas Deus conforta a gente através do consolo do Espírito Santo, como trazendo uma notícia de encorajamento, dizendo que o povo que ele pregou, o povo que eles tinham anunciado o evangelho, não havia se perdido, que estavam lá, que amavam ele e que lamentavam tudo que tinha acontecido, que queriam se dedicar a Paulo, que eram gratos a Paulo. Aquilo trouxe um ânimo. Eu me lembrei agora de quando a gente veio começar o trabalho aqui em Senhor do Bonfim. Durante quase um ano, não, durante um ano, a gente ficou indo e vindo aos finais de semana. A gente vinha no sábado, pregava aqui nessa casa, reunia as pessoas se reuniam, né? E quando a gente chegava, já tinha gente aguardando a gente pra gente anunciar a palavra, pra gente pregar, falar dos temas. A gente ministrava a palavra, era só o que a gente fazia, era pregar a palavra. Pregava a palavra, a gente tinha comunhão e depois a gente sabe o que fazia? Voltava imediatamente para Juazeiro.
Então nós passamos um ano nesse processo. Vindo e voltando, vindo, pregar e voltava, vinha pregar e voltava. E no final deste um ano, eu me lembro que, como era uma palavra diferente, né? Quando eu digo diferente, assim, a forma de a gente ministrar a palavra era diferente para as pessoas que estavam ouvindo aqui. E a sensação que a gente tinha, eu principalmente, eu falava assim pro meu marido, filho, eu acho que as pessoas não estão entendendo nada, porque elas não tinham reação. Sabe como era? Elas ouviam você pregava, gente, Jesus já nos salvou, Jesus nos libertou, Jesus já sabe, tirou os pecados e agora nós somos justificados, nós estamos prontos para entrar na presença de Deus, você é justiça de Deus, você é sarado, você é curado. A gente pregava e o povo assim, ó. Eu lembro que eles prestavam atenção, mas a gente não tinha muita reação, não percebia deles muita reação. Quando foi um dia, depois de um tempão, quase já um ano, eu recebi um áudio de uma pessoa muito querida nossa, que estava ouvindo essas pregações, que estava acompanhando juntamente conosco. Ela mandou um áudio dizendo o seguinte: Ah, Natália, desde que eu comecei a ouvir essa palavra que vocês têm pregando, a minha vida mudou. Gente, vocês não têm ideia de como eu pulei, festejei, chorei, me alegrei, fiz igual a Paula aqui. É tipo, o que eles entenderam? Eu dizia, filho, eles estão entendendo. Eu tenho uma pessoa, pelo menos uma pessoa, que deu um feedback. Dizendo, eu estou entendendo, essa palavra tem mudado a minha vida, a forma de eu viver o meu dia a dia. Antes eu era assim, antes eu era assado, antes eu fazia assim, mas agora eu aprendi pela palavra que não é assim, que eu devo viver assim, eu devo falar o que eu creio, eu devo declarar a minha fé. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, a gente fez a maior festa. Tu lembra, filho? Tu lembra? O pastor Adriano, tô falando com ele aqui. Então, você que tá me acompanhando, ó, tem Fabiano, o irmão Sérgio, Carminha, tem o Gelfer. Eu lembro que a sensação que a gente tinha era que as pessoas não estavam entendendo nada. Tipo assim, filho, a gente tá pregando em vão, a gente tá vindo aqui, a gente tá falando, anunciando, e será que as pessoas estão entendendo? E aí, quando eu recebi esse feedback dessa irmã, quando eu ouvi esse áudio, eu mandei pra ele, a gente chorou, a gente se alegrou e a gente festejou, dizendo, filho, eles estão pegando, eles estão entendendo a palavra. Porque é uma palavra revelada. A gente transmite aquilo que a gente compreende das escrituras, aquilo que a gente havia compreendido, de modo que eles ainda não entendiam dessa forma. Então a gente viu a palavra que nós estamos debaixo da visão de Deus, que Deus deu ao apóstolo Bud, que disse assim: vá para o Brasil e pregue a palavra para libertar o meu povo. Pregue a minha palavra para libertar o meu povo. Então, nós estamos debaixo dessa orientação, dessa instrução. É uma palavra que liberta, a palavra de Deus liberta. O ensino, a revelação, aquilo que a gente ensina, é uma verdade que liberta, né? Aí o pastor Adriano tá dizendo aqui, ó, eu lembro muito. E nós, peraí, deixa eu pegar os óculos que não tô conseguindo enxergar direito. E isso nos motivou a continuar, exatamente, deu um novo ânimo. A gente fez igual Paulo aqui. Ó, ele diz, quando ele nos contou quanto vocês desejam me ver, que lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz, tal qual a gente, quando a gente começou a fazer esse trabalho aqui em Senhor do Bonfim, e a gente achava que as pessoas não estavam entendendo a nossa linguagem, a forma da gente falar, é como se elas refutassem, mas não, elas estavam recebendo. Elas não estavam tendo muita reação, porque ainda eram assim mesmo, mas estava a palavra, ela não volta vazia. Aí no 8 ele diz assim, ó, eu não me arrependo de ter enviado aquela carta severa. Lembra que eu falei que anteriormente ele mandou uma carta bem dura? Inclusive essa carta não entrou na Bíblia, ninguém sabe por quê, né? Alguns dizem, porque Deus não queria que entrasse. Ou talvez porque Paulo tivesse sido muito duro. Você vê que o zelo de Paulo, ele é firme, ele não passa a mão na cabeça de ninguém, não.
Porque o trabalho dele é fundamentar, é gerar pessoas firmes, duras não, firmadas na verdade. Então ele chegava a ser muito firme, ele era duro, incisivo naquilo que ele queria. E isso acontece quando a gente está fundamentando as coisas. Eu também tenho essa pegada, não é que eu queira, mas tem coisas que eu digo, gente, tem que ser assim. Porque são princípios e a gente não pode abrir mão, não é verdade? A gente não pode dizer que a palavra de Deus, ela, sei lá, é relativa. Não, ela é absoluta e tem que ser obedecida na sua totalidade. E para fundamentar algo, é preciso que você não abra mão. E Paulo diz, ó, eu prefiro ser firme, mandou uma carta severa, tá vendo? Que ele mesmo escreve aqui, ó, aquela carta severa. Ele disse, eu não me arrependo de ter enviado, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou. Porque ele disse, eu precisei ser firme, eu precisei ser severo com vocês. E eu lamento a dor que aquela carta causou vocês, mas agora eu celebro. Aí ele diz assim, ó, agora, porém, eu me alegro por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo, portanto, não lhes causamos mal algum. Então, queridos, quando você é, é severo, é firme, é enfático com alguém, não é para causar uma tristeza segundo o mundo. Por exemplo, quando eu falo uma verdade em amor, de mudança, uma correção mais firme, mais severa, não é para causar uma dor que nem o mundo faz. No mundo, a dor causa tristeza, mas é uma tristeza que gera remorso e a pessoa vem a perecer, fica triste e não consegue superar aquilo. Mas em Deus, é uma tristeza. O que Deus quer é que a pessoa seja constrangida de um modo que ela seja transformada. Eu vou dar um exemplo bem claro para você entender a diferença. Natália, qual é a diferença? Quando você entende que aquela instrução que está vindo de alguém que te ama, de alguém que deseja o seu bem, de alguém que deseja ver você melhorando, você recebe, aquilo te dá uma tristeza, aquilo deixa você constrangido, mas depois o Espírito Santo pega junto, quando você tem revelação do quem Deus é, quando você tem aliança com Deus. E aí, sabe o que o Espírito Santo chega e diz assim, rapaz, é verdade, mude, e a pessoa corrigiu você, mas foi para o seu bem. Então, olha a diferença. Quais são os dois exemplos que nós temos na Bíblia? Um é Judas e o outro é Pedro. Ambos não erraram com Jesus, ambos não. É como se fosse uma traição. Judas traiu, Pedro negou, mas é quase uma traição também, porque ele disse: eu não conheço este homem, eu nem sei de quem vocês estão falando. Então, ambos sofreram algo da parte de Deus. Ou ambos sofreram uma dor. Aqui nós estamos falando de uma tristeza. Tem a tristeza do tipo de Deus, né, que causa um constrangimento, uma dor, mas que gera transformação. Pedro, por exemplo, a Bíblia diz que quando ele negou e o galo cantou, que ele se lembrou que ele tinha negado Jesus, ele saiu dali e foi chorar amargamente. Mas sabe o que aconteceu? Pedro tinha um relacionamento e ele tinha tido revelação de quem Jesus era. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa revelação que ele recebeu pelo Espírito fez ele suportar uma dor tão grande, é capaz dele chorar amargamente, mas depois ele se voltou. Aquilo trouxe um crescimento para Paulo, ou para Pedro. Já o Judas, o que foi que aconteceu? Ele não tinha tido revelação, estava só no nível do entendimento humano, andou com Jesus, mas não tinha percebido que Jesus era o rei, o Messias, o prometido. Ele estava focado só na fama, na familiar, na fama mesmo, no reconhecimento que Jesus estava ganhando ali, a notoriedade. Ele estava pensando que Jesus ia estabelecer um reino natural, sabe? Um partido político que depois ele ia poder se associar, ia ganhar privilégio.
Então, mas ele não tinha entendido sobre quem Jesus era. Aí, quando ele se entristeceu, quando ele reconheceu que tinha traído Jesus, ele teve remorsos. É diferente. Olha só esse versículo, o que é que diz? No 9. Agora, porém, alegro-me por tê-lo enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo, portanto, não lhes causando mal. Deus espera um tipo de tristeza do seu povo? Sim, Ele espera que eu e você, ao compreender que a gente errou, que isso gere uma tristeza e dê a gente uma vontade de mudar. E aproveita a oportunidade que Ele está dando. Quer ver uma coisa? Quando a gente prega o Evangelho e a gente reconhece que a gente pecou, estava desobedecendo, estava longe de Deus, isso gera uma tristeza, mas ele diz que se você se arrepender, ele te dá uma nova chance, aí você agarra aquela nova chance e você transforma a sua vida e você começa de novo, porque você entendeu que Deus está fazendo você reconhecer que errou, mas ele não está condenando, abandonando você. Ele está dando uma chance de começar e fazer certo de novo. Então, essa é a diferença. Aí ele diz assim, ó, no 10. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento que resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Judas ficou com remorsos quando viu que tinha traído Jesus por aquelas moedas de prata. Ele causou remorso, foi um remorso que levou ele a se matar. Ele não conseguia se arrepender. Isso é a tristeza do mundo, uma tristeza sem Deus. Mas uma tristeza que é causada, uma dor que você é causada e você tem Deus, aquilo conduz a uma vida melhor. Você quer ver? Quando Deus aceita a gente como filho, ele vai corrigir a gente. Ele vai dizer que a gente errou, ele vai corrigir, ele vai orientar, vai colocar a gente num treinamento. E muitas vezes a gente vai passar algumas tristezas, mas sabe, tem o Espírito Santo que vai nos confortar. Mas o Espírito Santo não pode confortar o povo do mundo? Não, não, porque eles não creem no Espírito Santo, eles nem sabem. Mas se você se arrepender, que é uma lei universal, que é uma lei eterna, que se você se arrepender e crer no Senhor Jesus, ele vai salvar você e vai dar o Espírito Santo para que toda vez que você errar, ele possa te corrigir e você reconheça que errou e comece um novo processo, uma nova mudança. Vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Ele começa a trazer essa clareza, ó. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Olha que a correção de Paulo, aquele ajuste de Paulo com aqueles irmãos, trouxe um novo nível para ele de crescimento. Então Deus ele faz assim com a gente. Ele coloca a gente num culto, por exemplo, numa reunião. Todos nós, digamos que todos nós estamos em um culto e vem uma palavra de correção. Irmãos, se você não se consertar, se você não mudar, a situação vai ficar feia para você. Deus está esperando você mudar. Aí cada pessoa que está ouvindo diz, meu Deus, é verdade. Meu Deus, como eu me arrependo. Aquilo gera uma tristeza, mas vem acompanhado de uma transformação. Você reconhece que errou, você reconhece que estava indo para o caminho errado, que estava tomando uma atitude errada, mas você se conserta. Igual um menino nosso, um filho, que a gente pega ele, senta aqui, eu vou corrigir você. Olha, se você fizer isso mais uma vez, vou fazer assim, assim, assim com você. Se a gente deixar de corrigir os nossos filhos, sabe o que vai acontecer? Eles vão perceber que a gente não ama eles. A Bíblia diz que se você não corrige os seus filhos, você está demonstrando que não ama eles, está deixando eles crescer de qualquer jeito. Mas quando a gente corrige, disciplina, para eles melhorarem, aí eles entendem, isso é amor. E sabe, um dia no futuro eles vão amar você. Lembra que ontem eu falei que tudo que eu mais desejo dos meus filhos é que eles me respeitem? Porque um dia eles vão me amar? Que ninguém respeita, ninguém ama o que não respeita. Então, nosso objetivo é me respeite, ensinar ele respeito, que eu sou uma autoridade, que eu sou alguém que está sobre você.
e eu tenho o trabalho aqui de orientar, de corrigir você, de dizer o que é melhor. Então eu tenho que dizer não, eu tenho que dizer agora não, no momento não. Ah, mas vai ficar triste, mas eu vou dizer não. E se você me respeitar, eu digo pra eles, né? Um dia você vai me amar. Um dia, quando ele chegar a entendimento, maturidade pra eles vão dizer, rapaz, aquilo era amor. Aquilo que meu pai fez era porque me amava. Não é verdade? Hoje eu e você, por exemplo, somos fruto de alguém que corrigiu a gente, que foi firme e enfático com a gente, e por isso a gente ama. Nós amamos os nossos pais. A gente não fica com raiva deles porque eles fizeram isso. De jeito nenhum. A gente ama. A mesma coisa Paulo está dizendo aqui, ó. Eu não me arrependo de ter. Aqui, ó. Portanto, não lhes escrevi para falar de quem havia errado, de quem havia sido prejudicado, mas diante de Deus, para que nós pudéssemos ver, vocês pudessem ver por si mesmos como são dedicados a nós. Só, eu escrevi para que vocês observassem que vocês são dedicados. Ou seja, foi para que aquele bem que tem dentro de você, vocês pudessem entender, rapaz, a gente ama Paulo, porque ele deu a vida por nós, sabe? Ele cuidou de nós, ele passou por tanta dificuldade para poder pregar esse evangelho para nós. Então, ele disse que fomos encorajados por isso. Então, qual é a tônica, qual é o entendimento do capítulo de hoje? É que toda correção, ela tem o objetivo de nos levar ao crescimento. Como é que está você? Você está vivendo uma vida sem correção? Quem é que corrige você? Quem é que te dá os feedbacks de como você está? A quem você presta conta? A quem você está submisso? Tem alguém que você se submete para te dizer se você está errando, se você está acertando, para corrigir você quando você erra? Se você não tem essa pessoa, eu vou dizer uma coisa para você, você está por sua própria conta. E é fácil de você errar, sabe? É fácil de você enveredar por um caminho que não é bom. Isso, vá, Dorinha, vá na paz, meu amor. Ela precisa sair, que ela entra na escola, nesse horário. Beijo, filho. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Então começa a pensar, a quem eu me reporto? Quem é a autoridade sobre a minha vida? Eu tenho líderes? Eu tenho pessoas? Ou eu não deixo ninguém me corrigir? Ah, eu não aceito correção de homens igual a mim. Pois está errado. A Bíblia diz que se não tem ninguém que você se submete, então você não vai crescer. Você é bastardo, não é filho. Porque quem é filho recebe correção. Ah, mas eu quero receber correção só de Deus. Pois é, mas é Deus mesmo corrigindo a gente através das pessoas que ele colocou. Se a gente não aceitar a correção das pessoas que Deus enviou, tampouco a gente vai se submeter a Deus. É mentira. Eu digo isso para as crianças. Você obedece seu pai e sua mãe? Você ama a Deus? Amo a Deus. Então, você ama seu pai? Amo. Quando você se submete a ele, se a gente não se submete a quem a gente vê, e como você vai dizer que se submete a alguém que você nem vê? Então, nós demonstramos que nos submetemos a Deus, nos submetendo às pessoas que Ele deu aqui como autoridade sobre nós, né? Como os nossos pais, os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos chefes. Chefes que eu digo, os patrões, quando você é empregado. Alguém, como os cônjuges, por exemplo, o cônjuge, ele foi colocado um na vida do outro para ajudar o outro a crescer. Então, o marido, a cabeça, quando a mulher ela se submete, ela honra ele, reconhece, ela está sendo obediente, ela está honrando ele, está crescendo. Mas os dois mutuamente se ajudam também. A mulher também dá feedback. Ela também, o marido também precisa dizer, não, olha, eu me atrasei por causa disso, eu não vim para casa por causa disso. Por quê? É bom você ter alguém para prestar conta, para, sabe, dar uma resposta. Como vocês estão? Você precisa se submeter? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você entender como um princípio de Deus. Quanto mais você tem lideranças sobre você, significa que você é muito amado. Se você não tem ninguém para prestar conta, então deixa eu dizer uma coisa para você. Você ainda está num nível muito raso. Está vivendo do seu próprio jeito. Não quero prestar conta a ninguém, não quero dar justificativa para ninguém. Esse é um princípio da perdição. Esse é o princípio da rebeldia.
É o rebelde. Ah, eu sou grandinho, não quero prestar conta a ninguém, eu já sei, sou dona do meu nariz. Não é dono de nada. Nossa vida pertence a Deus. E Deus, por amor, colocou muitas pessoas para a gente se submeter. Colocou autoridades políticas, religiosas, leis. Ele colocou pais, mães, escolas, professores, tanta gente para a gente se submeter, impostos, é, sabe? Tudo isso é Deus dizendo: olha, ande certo, obedeça, faça como as leis dizem, olha, faça como a regra diz, faça como a autoridade está dizendo, faça como seu pai falou. Em Efésios 6:1 diz: filhos, obedeçam seus pais. Porque é o primeiro mandamento que já vem com uma promessa junto. Se você obedecer seu pai e sua mãe, você será bem-sucedido, será feliz em tudo que fizer e vai viver muitos anos. Então, quando Deus coloca pessoas para a gente obedecer, é sinal de que está cuidando de nós através dessas pessoas. Por exemplo, Paulo, ele foi alguém que pregou o evangelho para esse povo. E esse povo deveria honrar Paulo. Ah, mas eu não queria honrar. Aí eles estavam sofrendo as consequências. Mas Paulo, através da correção, através da instrução, não foi nem só uma instrução, foi uma correção mesmo, uma palavra severa, dura. Tipo, olha, se vocês não mudarem isso daí e tal, eles foram corrigidos e eles voltaram ao entendimento. Então, hoje, nessa manhã, o nosso devocional, o Senhor está falando comigo e com você, que se você ainda vive do seu próprio modo, sem querer dar feedback para ninguém, quando você for chamado para prestar conta, para dizer como é que está certa coisa, o que é que você está pensando, como é que você vai fazer, como é que está o seu planejamento de vida, como é que você está pensando em fazer. Se você não quer dar esse feedback, então você está numa situação muito difícil. Vocês entenderam? Então vamos procurar ter uma liderança. Procure alguém que te conhece. Sabe por que muita gente não quer ter pastor? Porque não quer ser corrigido. Ah, quero ficar em casa, congregando de casa, ou então sendo desigrejado. Sabe por quê? Porque não quer ser corrigido. Mas não é plano de Deus isso, não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos corrigidos, instruídos, advertidos, porque isso é amor. Amém? Então, o que fica hoje receba a correção da parte de Deus para que você venha melhorar. Para que nós possamos nos melhorar. Eu tenho tanta gente para prestar conta, desde marido em casa, desde amigos, coisas que a gente fala. Sabe por que é bom você dizer, olha, a partir de hoje eu vou me disciplinar a ler a Bíblia todo dia às 6 horas da manhã. Quando você faz isso, bota a cara no trombone aqui, você, ó, a gente bota a boca no trombone e bota a cara na tela, você se compromete e você precisa dar um feedback, dar uma resposta para as pessoas. Oxente, cadê o vídeo? Cadê o devocional? Você não disse que ia fazer? Então, naturalmente, isso faz a gente crescer, faz a gente se melhorar, se disciplinar. Todo dia eu tenho que fazer, porque eu disse que ia fazer. Então, tem alguém que diz assim, cadê a resposta que você disse que ia dar? Cadê o crescimento que você disse que ia dar? Cadê o resultado que você disse que ia ter a partir de agora? Cadê a disciplina? Cadê a atividade física, né? Que você disse que ia fazer todo dia. Então, isso vai fazendo a gente ir crescendo. Se a gente fica lá bem confortável, ninguém me cobra, a gente vai ficando do mesmo jeito, e do mesmo jeito, e do mesmo jeito, vai piorando. Amém, meninos e meninas? Então, hoje eu vejo Deus falando com a gente, né? O Espírito Santo falando comigo e com você, sobre ter alguém a quem se reportar, né? Ter alguém para você se submeter, para você prestar contas, para você dar relatórios, feedbacks, para que essa pessoa possa corrigir a mim e a você. Não fique sem correção, queridos, não fique. Porque você vai piorar. Como pessoa espiritual, se submeta a alguém, tenha um pastor, tenha uma liderança, tenha alguém que ajuda você, para que você não venha piorar. Busque ajuda mesmo. Ai, Natália, mas eu me decepciono com as pessoas. Mas, querido, se você ainda se decepciona com as pessoas, isso fala mais de você do que das pessoas. Porque a gente é que tem que se blindar, tem que saber. Procure alguém que seja autoridade, não é qualquer pessoa.
Porque qualquer pessoa pode dar opinião, mas opinião é diferente de conselho. Tem gente que é ungido para dar conselho, conselho sábio, conselho segundo a palavra. Então não vai deixar você se descaminhar pelo caminho errado, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas se submeta a alguém, porque senão você vai se perder. Achando que vai estar abafando, vai chegar no fim do dia e no final da vida e não vai ter muita coisa. Não é verdade, gente? Olha, você percebe Deus usando a mim para falar com alguma pessoa? Tem alguém precisando ouvir isso. Seja quem vai ouvir no vídeo, seja quem está aqui, está precisando ouvir isso. Para se consertar, sabe? Para dizer, não, realmente eu estou largada aqui, eu preciso mudar isso. Amém? Ó, beijo no coração de vocês, amo vocês. Amanhã às 6 horas nós estaremos aqui fazendo a leitura. Não deixe de vir para a gente ver o que está acontecendo, o que é que vai acontecer amanhã no capítulo 8. Eu vejo vocês. No nome de Jesus, receba essa palavra, abra seu coração. Deixa o Senhor ministrar para você. Ele está amando você, Ele ama você, mas você precisa entrar na instrução dEle. Obedecer, pegar a instrução dEle. Amém? Beijo no seu coração. Eu amo você também. E quero ver você amanhã às 6 horas para que você também possa fazer a leitura juntamente comigo. Beijo, gente. Tchau, tchau. A gente se vê.